dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Buenísimo. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este episodio más de la 4ª temporada de Conversamos y además nadamos. Y estoy muy contenta de tener a Paulo Poli desde Brasil. Paulo, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta conversación. Eu que agradeço muito o convite e estou aqui para compartilhar, tenho como missão compartilhar minha experiência para fortalecer todas as atividades aquáticas. Desculpa o meu portunhol, português, tento falar um pouco espaço para que compreendam. Qualquer dúvida, por favor, pergunta que tem tempo possível para repetir várias vezes as minhas ideias. Eso. Buenísimo, no te preocupes, estamos acostumbrados y nos encanta que vengan de Brasil y de otros lugares, así que, muy bien. Oye, antes de empezar, déjame hacer un anuncio rápido. Chicos, acuérdense que para nosotros es bien importante que si les gusta este proyecto, nos ayuden compartiéndolo en sus redes sociales para poder llegar a más personas y que más gente se entere, pues ahí, de los distintos temas que vamos a estar platicando el día de hoy. Y también recuerden que este es un programa que lo hacemos entre todos, entonces se vale preguntar, se vale contarnos experiencias y poco a poco, Paulo y yo los vamos a ir metiendo en la conversación. Pues para que todos estemos platicando, ¿va? Entonces, Paulo, déjame contarles un poco de ti para quienes no te conocen. Paulo es profesor de educación física, tiene una maestría en ciencias del movimiento humano, es especialista en medicina deportiva, es autor de 2 libros muy interesantes. Uno es I Chi, técnica de relajamiento acuático, que lo tiene ahí. Y bueno, ya después, en otro momento platicaremos del I Chi porque es una técnica divina. Y también tiene el otro libro que se llama Natación para bebés e infantes como elemento para el desarrollo psicomotor. Ahí están esos 2 libros que están muy, muy, muy interesantes. Ya después les voy a decir, hoy no vamos a hablar propiamente de natación, pero después lo vamos a invitar, prometo que los vamos a invitar para que nos platique de todo esto. Y un poco en relación a eso, es creador del método Poli. Así que, bueno, es importante decir que Paulo va a estar participando en el Congreso Virtual de Aquafitness organizado por Gina Bastidas este 15 y 16 de julio. Es un congreso online, ya platicaremos más adelante, pero por si están interesados, pues estén al pendiente ahí de las redes sociales, que les pondré al ratito para que puedan pedir información. Entonces, ahora sí, Paulo, empecemos con las preguntas. Y me gustaría que para empezar, pues nos contaras quién es Paulo Poli y cómo te definirías. Paulo Poli é uma pessoa muito dinâmica. Adoro viajar, me gusta muito conhecer pessoas e diferentes realidades. Eu tenho como um princípio em tudo a característica de individualidade das pessoas. Para o treinamento, para mim, individualidade é tudo. E sigo esse princípio de individualidade biológica em tudo que vejo. Quando vou a viajar, quando vou conversar com Ana, quando vou falar com Gina, me encanta as diferenças das pessoas e me encanta compartilhar e trocar vivência. E eu acho que é isto que me levou a trabalhar com educação física, porque quem trabalha com educação física tem contato com muitas pessoas, com muitas realidades, e cada realidade, cada pessoa é um universo diferente. E isso, para mim, é uma coisa que me encanta muito. Eu sou um amante das atividades aquáticas. A natação, o aquafitness,
a hidroterapia, os bebês, os ninhos, todos me encantam, me gusta estudar, isso é o que eu trabalho. Eu tenho um centro físico que trabalho especializado em atividades aquáticas, trabalho com embaraçadas, trabalho com pessoas de maior idade, trabalho com emagrecimento e condicionamento, com ninhos. Então, lá, natação, lá, as atividades aquáticas, para mim, é um elemento fascinante. Me gusta estudar e me gusta muito compartilhar a experiência que eu tenho com essas atividades. Esse é o Paulo Poli, uma pessoa dinâmica, diria. E amante de atividade aquática. De las actividades acuáticas, claro. O sea, realmente eres un apasionado del agua. Sim. ¿No? Oye, y para conocerte un poco más, quisiera hacer una dinámica en donde yo te diga o algunas palabras, una palabra y tú me digas lo primero que se te viene a la mente. ¿Te parece? Sim. La primera palabra es agua. Água é vida. Água é um elemento único. Ele é um elemento único. A água, ela é forte e aconchegante ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, ela te pressiona e te acaricia. Então, para mim, água é múltiplas possibilidades, diria. Ahora que lo dices, pensaba en un abrazo, ¿no? Un abrazo es la fuerza, pero sientes rico, ¿no? Es como en México decimos apapacho, la caricia, el afecto. Sim. ¿No? Quem trabalha com psicomotricidade aquática usa o termo envelope. Envelope é que você bota carta em envelopa, que abraça. Você usa esse termo, envelope. Sí, sí. Como un mail. Sí, sí, qué interesante. Oye, a ver, pregunta 2. Movimiento. Movimento é energia. Tu expressa a tua personalidade pelo movimento. O movimento, ele expressa a característica, a personalidade da pessoa. E para mim, movimento é energia. Energía, sí, sí. Oye, ¿y por qué decidiste especializarte en movimiento? Porque o corpo humano, o ser humano é movimento. Sim. Respiração é movimento, né? E o movimento para a educação física é o meio de proporcionar saúde, né? O movimento, através do movimento, que mantemos nossas articulações saudáveis, que ganhamos força, que usamos o nosso corpo de uma forma funcional. Então, a mim, o movimento é o meio de promoção de saúde. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La palabra 3, deporte. O esporte, o desporto, ela é uma sistematização de atividade física. E, para mim, as mais diversas atividades são muito ricas. É a oportunidade de movimento, mas que tu tenha que agir, que tu tenha que movimentar, que tu tenha que... As peculiaridades de cada modalidade são incríveis. Como um basquetebol é perfeito, a mira com as mãos, o futebol com os pés, a natação, um nado golfinho, né? Butterfly, são muito ricos. Então, o desporto, ele exige do homem, do corpo, a funcionalidade, exige rapidez, raciocínio. Para mim, o desporto é muito desafiador. A palavra que eu colocaria é que o desporto é desafiador e fascinante. Claro,
claro, de acuerdo, de acuerdo. Quarta, aquafitness. Uma modalidade de grande potencialidade, Sí, tá? O aquafitness ele pode estar direcionado mais para terapêutica e pode estar direcionado também para a saúde e para o grande condicionamento. Então, é terapêutico, é saúde, é condicionamento, é força, estética corporal. Então, o aquafitness ele é um grande potencial e, para mim, uma modalidade espetacular para trabalhar, para como atrás. uma forma de rendimento laboral, né? Ujú, Para mim, o aquafitness tem tudo, ele tem que ser mais estudado. sí, Nós outros temos que estar atento que não é simplesmente entrar na água e fazer um movimento. Existe uma fisiologia, existe uma biomecânica. Nós temos que entender o mecanismo do corpo ujú, e da água. E o aquafitness, se eu fosse colocar como uma palavra, eu diria como uma grandes possibilidades, múltiplas possibilidades. sí, de acuerdo. Y sí, a favor de que tiene que ser más estudiado y también a que tiene que haber más lugares donde poderlo practicar y donde poderlo ejecutar también creo. O que eu acho, Ana, que penso, é que existem muitos lugares, pero não são utilizados. Sí, Quantas correcto. piscinas residenciais, quantos conjuntos de condomínios não têm piscinas e não Sí, se exploram na atividade como aquafitness, como natação? Então, existe um mercado para o profissional quase que limitado, ujú, como grupos ou personal trainer ou grupos de treinamentos, academias, existe um grande mercado pouco utilizado. sí, Aqui no de acuerdo. Brasil, e imagino que também no México, as empresas, academias de natação e escolas de natação, o grande problema é a qualificação do profissional. Correcto. Então, quem optar por se qualificar nesta área, com certeza terá um mercado amplo para desenvolver suas atividades. Así es, así es. En México diríamos, le diste al clavo, le diste al punto, ¿no? Sí hay lugares, en México tenemos, creo que México es el lugar en Latinoamérica con más piscinas, pero no en todas hay aquafitness, por ejemplo. Y la otra que hemos platicado mucho con Gina es que en las que hay aquafitness, no todos los profesores están calificados para darlo, ¿no? Este é o funil. Exacto. Exato, é um funil. Embudo. A qualificação é que vai fazer a diferença. Así es, así es. Y donde la gente va a sentir el cambio, donde va a decir esta clase sí me gusta, sí me sirve, etcétera. Oye, Exato. la siguiente pregunta, la siguiente palabra, entrenamiento. Em treinamento, é planificação. Sí. Planificação. Planificação para uma adaptação. Ujú. Porque o objetivo de treinamento é uma melhora específica, é uma adaptação de corpo ao treinamento. Então, existem alguns princípios e sistematizações que precisam ser levados em consideração para ter uma adaptação. Então, por exemplo, uma carga adequada, um volume, intensidade, a frequência, a sobrecarga que vai ser para que tenha uma melhora. Então, para mim, em treinamento, ela seria planificação para a adaptação do corpo. Claro, claro. Y ojo, en la planificación tiene que haber objetivos, ¿cierto?
Claro. Parece obvio, pero a veces se nos olvida, ¿no? A veces podemos hacer una sesión muy bonita, pero que no necesariamente puede cumplir o Ana, no. dos princípios de treinamento físico é a especificidade. Sí. Se tu treina uma classe contínua, há adaptações específicas desta energia que foi utilizada. Quando trabalhamos um treinamento intervalado, existem outras adaptações. Así es. Né? Então, até mesmo os ângulos de trabalho específicos, Sí. existe uma adaptação para aquele ângulo utilizado. Se hacen movimentos curtos, terá uma adaptação muscular curta. Genial. Se tens amplitude, a amplitude também será trabalhada. Então, o objetivo é o início da planificação. Se há o objetivo geral, que temos como o macrociclo, ou, né, o objetivo maior. Sí. Depois, sistematizamos em períodos menores, como entre 3 semanas e 5 semanas, vamos dizer um mês, que seriam os ciclos médios. Ajá. E aí temos a semana de treino como o microciclo. Então, a sessão de treino tem que estar de acordo com a semana, que tem que estar de acordo com o mês, num objetivo final. Então, existem ciclos de preparação, tem ciclos de ganho, tem ciclos de performance e ciclos recuperativos também. Claro. E todos isso tem que estar encaixados. Claro. E o objetivo de hipertrofia será diferente de um objetivo de perda de peso ou de ganho de flexibilidade. Correcto, correcto. Oye, a ver, la siguiente palabra, intensidad. Intensidade é o quanto estamos no máximo. Ajá. Quando estamos no quanto estamos no máximo. É um elemento importantíssimo do treinamento. É ele que vai fazer com que o treinamento é um desequilíbrio que hacemos no nosso corpo. Claro. Quanto maior a intensidade, maior o desequilíbrio. E depois maior a adaptação que o corpo faz frente a este desequilíbrio. Então, a intensidade é a carga, é a força, é a potência, é o nosso, para mim, o principal fator a ser considerado e a ensinar o cliente como trabalhar. Porque tem pessoas que não sabem, que têm medo de colocar o corpo em uma situação próxima de máximo. Claro. E é por aí que as melhores adaptações de condicionamento e de metabolismo acontecem. Claro. Ahorita vamos a platicar más de la intensidad, pero para cerrar las palabras, si yo te digo HIIT. High Intensity Interval Training. Também se usa muito SIT, Sprint Interval Training. Tá? Basicamente, para mim, é a principal método, principal ferramenta para ganho de condicionamento físico. Tá? Tem que ter uma organização da intensidade e do repouso. O repouso faz parte do treino. Por isso que se usa intervalo, que é onde eu faço o repouso. Então, eu tentar fazer uma carga máxima muitas vezes não será possível. Claro. Eu vou entrar em fadiga e terei que reduzir o ritmo ou parar o exercício. Exato. E quando faço uma sistematização adequada da intensidade do repouso, eu tenho os melhores resultados. Então, para mim, HIIT
seria um método maravilhoso para desenvolvimento de condicionamento físico. Claro, claro. Oye, y a ver, antes de seguir hablando de estos elementos del entrenamiento, la intensidad y demás, quisiera que nos contaras un poco cómo inicias en el aquafitness y qué hace que te enamores o que te guste esta disciplina. Quando a água me encanta. Tá? Eu era surfista quando entrei na faculdade, na Universidade de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul, aqui é uma Universidade Federal do Brasil, uma das melhores do Brasil. Uhum. E tive excelentes professores de de natação. O professor Cruel Guimarães e Jaime Werner foram grandes influências. E primeiro eu fui para a natação. O que me encantou na natação é a possibilidade de melhora de saúde, a relação com a saúde, né? Asmático, a questão respiratória me encantava muito, aprendizado, tu salvar vidas ensinando a nadar, né? Pelo autossalvamento. Para mim, me encantou isso. E da natação para o fitness aquático foi como ao natural. Eu faço parte do primeiro grupo de pesquisa em atividades aquáticas. Quando o Krozevec veio para o Brasil e depois as californianas do Aquamotion vieram para o Brasil, eu fui nesses cursos que aconteceram. Então, começou a ter a ideia do exercício na posição vertical, mas usando a água. E a partir daí foi natural o meu encantamento, porque tinha a questão saúde, tinha a questão água e uma novidade, um mercado a ser explorado. Claro. E eu tenho uma academia em que eu exploro isso, os programas de hidroginástica. Então, para mim, o fitness aquático ele é encantador, ele tem muitas possibilidades da terapêutica ao atleta. Nós vemos Usain Bolt estava treinando dentro d'água, ao mesmo tempo que nós temos uma reabilitação das mais diversas, né? Então, a potencialidade, o fitness aquático é uma grande potencialidade de possibilidades. Claro. Y esto siempre lo voy a recalcar, que además es muy divertido, puede ser muy divertido. Muito, muito. A água tem ruído, turbulência, abraça. A água, tu tem que ter um controle específico respiratório, um ritmo respiratório. Isso é desafiante. Tem a flutuação. Sí, sí. El otro día una alumna me decía que estar en el agua para ella es como estar en otro planeta. É verdade. En otro mundo. Y sí es cierto. Totalmente. Muitos autores falam da água que escorre, a água que cai, tu tenta pegar e não consegue, e que isso é encantador. Tu tenta, remete a questões primitivas. Água, nós somos água, né? Claro. 70%. Sí, sí. Oye, a ver, desde tu punto de vista, ¿qué elementos son indispensables que debe de considerar un instructor de aquafitness para planear una buena sesión de entrenamiento? Bom, eu vou compartilhar a minha experiência. De acuerdo. Né? O que eu penso. Primeira coisa que penso é na energia que vou fazer na aula. A fisiologia do esforço que vou fazer. Então, normalmente, eu pego e traço como um gráfico do que quero. Aquecimento, volta calma, encalemento, um hit, intensidade 90, 30, tá? Uma parte contínua, a outra. Então, primeiro eu penso que esta energia
tem que estar com o objetivo da planificação. Então, o primeiro tem que trazer o objetivo para fazer a fisiologia da aula, que seria, para mim, a energia. Qual o metabolismo, qual a fonte energética que vou trabalhar. Depois, eu penso na biomecânica, quais os exercícios que eu quero usar. Sim. Então, primeiro eu penso, eu quero trabalhar esta intensidade. Tá, mas agora quais os exercícios, quais os grupos musculares, qual a amplitude, qual o equipamento que vou utilizar? Tudo isso, perdão, tudo isso é a biomecânica do movimento. E a escolha adequada. Eu, a ser um exercício de máxima intensidade, com um movimento, eu querer velocidade, num movimento com grande amplitude, eu não vou conseguir. Se eu tiver um movimento com menor amplitude, eu consigo fazer mais. Então, tem que pensar a fisiologia, que seria a energia, e aí a biomecânica, que seria a escolha adequada de exercício. Claro. Por fim, o terceiro componente, então, energia, escolha de exercício, e o terceiro são aspectos motivacionais. Como que eu posso motivar o meu cliente para que ele tenha uma boa experiência? Uma escolha de música, formas de conduzir, conversar, empatia, conversar, dar feedback, educar. Eu tenho um momento da aula que eu gosto sempre de falar de alguma coisa do treinamento. Olha, isto serve para a questão circulatória. Sim. Esta parte da aula para um ganho de força, aumento de metabolismo. Pois assim, essas questões motivacionais vão fazer com que o nosso cliente volte na próxima aula, eu tenha um programa rentável, claro, e ele tenha seus objetivos, porque os objetivos precisam de continuidade. Então, eu diria essas três questões. Sim. A energia junto com o objetivo. A energia junto com o objetivo. A escolha dos exercícios, né, adequado com a correta execução, e a motivação dos seus clientes, que pode ser através da forma com que tu ensina, pode ser a escolha de uma música adequada. Y ¿sabes qué? Hoy me tocó ver una clase de Aquafitness. Fui a entrenar y me tocó ver una clase de Aquafitness. Y fue una maestra que no va regularmente al club. Y entonces la vi y vi que bien se enfocaba a ver a cada uno de los alumnos, independientemente de si les corregía o no, pero se encargaba de conectar, de te estoy viendo, aquí estoy contigo, ¿no? Eye contact. Exacto. Y entonces, independientemente de si la clase, qué pasó, etcétera, la gente quedó muy contenta. ¿Por qué? ¿No? Estábamos ahí, ¿no? Estábamos juntos, estábamos conectados, me estaban haciendo caso, estaba divertido, ¿no? Pero creo que ese es el secreto de esta chica de hoy, fue creo que eso, que conectó con cada uno de sus... Claro. Que eran 30 personas. A técnica que eu uso é eu demonstro o exercício e explico para todos. Enquanto as pessoas estão repetindo o exercício, eu miro cada um e dou um feedback específico para cada, e em final de tempo eu dou outro feedback coletivo. Coletivo, específico, coletivo. Porque quando trabalho com um intervalado, por exemplo, 30 segundos, né? Um exercício, 30 segundos. Eu quero rodízias elevadas, amplitude de movimento. Let's go, vamos! Depois,
Ana, um pouco mais. Mira, isto. Gina, acá, isto. E depois, novamente, solo mais 10, go, go. Então, esta conexão de olhos é perfeito. Sí, sí. Oye, y muy interesante. Y ahora sí, quiero que sigamos platicando de los intervalos de alta intensidad, que es es el tema que vas a tocar en el Congreso Virtual de Aquafitness con Gina. Cuéntanos un poco más de esto. No início aqui da live, você havia dito muitas pessoas que nadavam. Ajá. Sim, muitos colegas aí que estão a nadar. Sim. Basicamente, todo treino de natação é intervalado. Claro. Quem treina corrida, todo treino é intervalado. Tirando para a maratona, mesmo maratona, há-se uphills, subidas e descidas, né? Sim. Então, o HIIT é um jogo de velocidade. Ajá. E tem que ter o controle da intensidade do repouso, Essa equação de carga e descanso, ela está relacionada com a energia que é necessária para ter o máximo esforço. Uhum. Quando nós vamos para a bioenergética, nós temos ATP-CP, a creatina fosfato, como primeiro. E essa creatina, ela como em 10 segundos, você vai. Depois nós temos a glicólise anaeróbica, que é ácido lático, como 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, sim, você tem fadiga. Então, para eu ter outras sets, né? Outras séries, eu tenho que ter um tempo de repouso. E não precisa ser muito grande. 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto é um tempo muito bom para eu poder fazer uma nova série. Então, basicamente, o treinamento intervalado é um jogo de velocidade, onde eu procuro trabalhar na máxima ou próxima das máximas intensidades, 85, 90, 95, 100%, e dando pequenos intervalos de repouso para recuperar. Então, é um treinamento utilizado por basicamente todas as modalidades esportivas. Claro. E o que fazemos é trazer para o nosso cliente de água, de saúde. Sí. Y yo decía que para todos los nadadores iba a ser bien interesante esto, porque, por ejemplo, te cuento mi historia, Pau. Yo tengo año y medio que incursioné, que empecé a nadar en aguas abiertas. Entonces, este año mi meta es trabajar la velocidad. Pero tenemos ahí una dificultad aquí, ¿no? Donde me cuesta trabajo llegar allá. Entonces, justo ahora esta semana que estaba pensando en nuestra conversación de hoy, decía, ¿qué pasa si yo me saco de la velocidad en la nadada y empiezo a trabajar la intensidad? Porque lo que me cae gordo es la agitada, ¿no? El cansarme, ¿no? Eso me cae gordo. Pero si entonces lo saco de la natación, ¿no? Y lo empiezo a hacer en otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, el entrenamiento vertical, y poco a poco lo voy trasladando a la natación, seguro algún efecto va a tener, por ejemplo, ¿no? ¿Te suena? Sim e não, porque o treinamento é específico, pode ser complementar. Nós outros usamos muito o termo complementar, tá? Mas existem alguns elementos de performance. Tá? Então, por exemplo, o limiar. Quem
está na natação sabe que existem treinos de VO2, de limiar, de tolerância ao ácido lático, de velocidade. Todos esses treinos são intervalados. Correcto. Correto. Assim quanto... e o objetivo principal é que meu limiar anaeróbico de 85% passe para 88%, 90%. Uma pessoa muito bem treinada pode correr, pode nadar com uma 90%, 91% e não entrar em metabolismo anaeróbico. Então, o objetivo é eu aumentar o meu limiar anaeróbico para que eu possa ter uma continuidade do nado Sim. sem entrar em fadiga. Isso para águas abertas. Que tem que ter uma grande distância. Então, mesmo para quem quer o treinamento de longa duração, há curtos tiros para melhorar o limiar anaeróbico. Assim é. Porque em coração, tu pode treinar com grande respiração e aumentar a cavidade do coração, ou pode trabalhar com mais intensidade para aumentar a espessura do coração. Correto. Então, o manejo de treino com distância e treinos com maior força é mesmo para quem quer trabalhar águas abertas. Para águas abertas, o objetivo é aumentar o limiar. Assim. Para quem é nadador de velocidade, como 25 ou 50 metros, o objetivo é aumentar a tolerância ao ácido lático. Sim. Porque quando fazemos exercício muito forte, começamos a ter ardência e como você quer parar. O teu corpo está acostumado a tolerar altas concentrações de ácido lático, tu consegue não diminuir a velocidade no final da prova. Correto. Então, mesmo distância ou velocidade, o treinamento intervalado vai ajudar, mas de forma diferente. Para a velocidade, aumentando a tolerância e a mais rápida remoção do ácido lático, porque muitas vezes tem que ser outra prova depois, como uma eliminatória ou na final. E se tu não tem uma recuperação rápida, entra na final já cansado. Certo. Fadigado. E para quem quer grandes distâncias, o objetivo é aumentar o limiar para que tu possas nadar mais rápido sem entrar em fadiga. Así es. Bien. Qué interesante, qué interesante. Tudo é fisiologia, né? Sí, sí. Bien interesante. Ahí es donde tenemos que estudiarle mucho, porque es bien interesante, ¿eh? Bien, bien, bien interesante. Há um livro de natação de Ernest Maglicho. Já é um livro antigo, mas tem uma parte de fisiologia de natação perfeito. Quando eu comecei a trabalhar com natação, com fitness aquático intervalado, eu peguei os tempos dos treinos de natação e passei para exercícios como corridas, patadas, deslizes, jump. Então, a fisiologia, os tempos de natação, passando para o fitness aquático, é um excelente caminho para estudo de isso que estamos conversando. Claro, claro, muy interesante. Voy a buscar ese libro, voy a buscarlo. Oye, Paulo, ¿para qué tipo de población es este tipo de entrenamiento? Se for buscar, coloca no Google PubMed, né? Ou Medline, e colocar HIIT ou SIT, terás muitos artigos desse tipo de modalidade. Estão usando para ninhos, jovens,
cardiopata, Uhum. pessoas que fizeram passaram por tratamento para câncer, atletas, reabilitação, obesos, maior idade, porque uma pessoa de maior idade, ela precisa estar apta a caminhar 5 voltas, a fazer 10.000 metros? Não. Ela precisa ter força na perna para o dia a dia. Ela precisa de força e não de condicionamento aeróbico. E a forma de ganhar força é através, do treinamento intervalado. Claro. Então, o HIIT, ele só precisa de algumas adaptações, mas diabético, hipertensão, níveis sanguíneos de triglicerídeos e colesterol, dislipidemia, ansiedade e depressão. Isso. Ansiedade e depressão, perfeito. Atletas que buscam a água como um treinamento complementar. O que mais? Eu tenho um quadro com diferentes populações e artigos que foram aplicados a esse tipo de trabalho. Oye, ahorita que mencionabas la ansiedad y la depresión, me cayó, en México decimos me cayó el 20, como cuando entiendes algo, ¿no? Así rápido, ¿no? Entonces, decía, claro, en los entrenamientos HIIT, en esos 30 segundos que tienes que hacer el ejercicio, en lo único que puedes pensar, ¿no? Es en el ejercicio, ¿no? Mas também, após o treinamento, a questão hormonal, os hormônios do exercício também trabalham, assim como as endorfinas, que são secretadas. E a questão cerebral através da erisina, até mesmo para Parkinson, o exercício físico e Alzheimer, o exercício físico trabalha a plasticidade cerebral. Claro, claro. Então, para a memória... Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. Oye, así como hablamos en general de los puntos clave para planear una sesión de aqua, si hablamos específicamente de una sesión de HIIT, ¿qué tenemos que considerar? Primeiro, não se pode fazer exercício em alta intensidade se não tiver uma correta técnica de execução. Então, primeiro, trabalhar muito técnica de execução. Primeiro ponto, preparação técnica. Segundo, ensinar os clientes como utilizar a água. Claro. Porque, por exemplo, quando eu empurro a água, faço isso. A carga, eu tenho que perceber a água na mão, mas o músculo está na articulação. É aqui que eu sinto. Então, eu tenho que carregar a água e perceber a força que eu faço. E se eu corto a água, se eu não busco posições, uma água parada, como nós dissemos, fica leve. A água pode ser só uma massagem ou pode ser uma grande resistência. Então, preparação técnica e ensinar como usar a água. Terceiro ponto, ensinar a pessoa a intensidade. Algumas pessoas começam a aumentar, principalmente o público de maior idade, começam a fazer força e acham que vão se machucar. E não fazem, têm medo da intensidade. Então, existe um treinamento, um ensinamento de percepção do corpo. O grande problema do Aqua Fitness é o controle da intensidade. Né? E se vocês trabalharem com percepções subjetivas, já é um bom caminho. Ensinar a pessoa a perceber o seu corpo, a subjetividade do esforço.
porque a percepção subjetiva de esforço está relacionado com os aumentos fisiológicos da intensidade. Claro. Então, como é um jogo de velocidade, a pessoa precisa entender o que é forte e o que é muito forte. Claro. E também entender o que é fraco. Porque se ele não, quem não quer descansar, não consegue fazer o próximo tiro. Claro. Então, preparação técnica. Ensinar o cliente a usar a água, ensinar a intensidade, a percepção do esforço e ensinar a importância do intervalo. Quem não faz intervalo, quem não utiliza o intervalo adequadamente, não consegue fazer a intensidade. Claro. Então, seriam esses 4 pontos. Preparação técnica, preparação como usar a água, como usar a percepção do corpo para o jogo de velocidade e adequado intervalo de repouso. Creo que esos puntos son maravillosos, maravillosos, maravillosos. Oye, y a ver, ¿y en HIIT se puede ocupar material? Si no, y si sí, ¿como cuáles? O mais importante é a água. Sim. Ponto. Tá? Mas me encantam os materiais. A bicicleta aquática, a bike, jump, elásticos, resistivos, exercícios como luvas, flotadores. Pero tienes que entender que os exercícios, os equipamentos flotadores modificam lá biomecânica de movimento e tens que analisar a escolha do exercício. Sim. Então, se queres trabalhar bíceps, flexores de cotovelo com um flutuador, eu tenho que mudar o ângulo, porque se eu fizer aqui, eu estou sobrecarregando tríceps. Então, me encantam os equipamentos. O treinamento em circuito, perfeito. Gina apresentou uma classe em IA, nos Estados Unidos, na Flórida, com elásticos. Maravilhoso, maravilhoso. Então, os equipamentos, para mim, não são fundamentais, mas eles são um aspecto motivacional. Se tu consegue trabalhar com a água, não precisa de equipamento. Se tu tem equipamento, pensa neles como utilizar. Buenísimo, buenísimo. Oye, pues creo que nos acabas de dar una gran idea de lo que vamos a vivir contigo el próximo fin de semana, el 15 y 16 de julio en el Congreso Virtual de Aquafitness organizado por Gina. ¿Y qué te parece si le invitamos para platicar sobre el Congreso? Claro, claro, porque para mim o importante é compartilhar, é fortalecer as atividades aquáticas. E o que Gina está fazendo é fortalecer. Así es. Hola. Hola, Gina. Hola, buenas noches, Paulo. Gracias por tu tiempo. Yo sé que es ya casi la 1 de la mañana allá en Brasil. Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias a Ana Paula por darnos este espacio tan padre para compartir. Y como dice Paulo, hacer que la gente se enamore más de lo que es el aquafitness. Sí. Así es. Y yo creo que con lo que platicamos, bueno, ya hemos platicado con casi todos los que van a estar en el Congreso, con Roxana, con Iván, con Manuela, con Paulo, y sin duda, yo ya estoy, lo voy a decir, picadísima, como intrigada, como con ganas de vivirlo, porque ya tengo dudas de todo, ya quiero de todo lo que hemos platicado. Creo que es bien interesante. Además, el programa creo que está hecho de tal manera que nos va a ayudar muchísimo
a planear una buena sesión de Aquafitness, y no solo una sesión, sino tener ideas para ir planeando nuestras sesiones a lo largo del tiempo, con objetivos, con la planeación mucho más estructuradas, con ideas nuevas, que también esto es importante. Ay, sí. Así que, no, hombre, yo estoy emocionadísima. Es que básicamente es eso. Mucha gente me ha dicho, es que ¿cómo virtual? Lo que pasa es que ahorita tenemos que, primero que desde la pandemia hemos tratado de buscar diferentes maneras de no parar la educación. Y esto nos va a ayudar, como dices, para darnos idea, vamos a ver qué es lo que nos propone Paulo, qué es lo que nos propone Roxana, qué es lo que nos propone cada instructor. Yo sé que lo necesitamos practicar, pero es un avance que tengamos estas opciones. Uno está en Brasil, otro está en Portugal, otro está en Italia. Todo eso es bien importante que nosotros lo podamos como hacer partícipe de nuestro día a día en las clases de Aquafitness. Y por supuesto, dentro de un año ya tendremos la presencial, pero ahorita es importante como darnos más ideas y que no nos enfriemos, que no nos sentemos a esperar más cosas, sino que ves una propuesta, esto me puede servir, esto voy a tomarlo. Entonces, por eso les agradezco mucho porque tratamos de poner un poquito de material de todas las áreas para que todos absorbamos, aunque sea un poquito. Y les voy a contar algo, por ahí en los distintos programas me estuvieron escribiendo algunas personas que no son instructores de Aqua, pero que a partir de lo que han visto en las entrevistas, quieren entrar al Congreso para ver de qué se trata y ver esto loco de lo que estamos hablando y de repente poderlo exigir en sus lugares de donde van a entrenar o de repente ellos formarse para establecer su propio entrenamiento. Y creo que esa es la meta, oigan, creo que vamos por buen camino, ¿no? De lo que decíamos de poder lograr que en más lugares se haga Aqua, pero que además se haga bien y que la gente lo pida también. Así es, que la gente, una chica que me escribió que tú mandaste precisamente me dijo, oye, pero yo no tengo idea. Le dije, mira, estamos haciendo muy económico para eso, para que la gente o se enamore o entienda lo que es el aquafitness, que muchos tenemos equivocado el punto o dicen, solamente es para recuperación de alguna lesión o solo es para viejitos o solo... Tenemos muchas áreas. El agua, como dice Paulo, es tan rica que debemos de aprovecharla. Y esta es una muy buena opción, muy buena. Claro. Claro. Y bueno, nada más déjenme pasarles rapidísimo el flyer de lo que va a estar en el programa, en el Congreso, por si no lo han visto, que lo vean. O sea, miren nada más. Como les decía, va a estar Roxana Brasil, que si no vieron ese programa, vayan a YouTube y búsquenlo para que vean de lo que va a platicar Roxana, que es un tema bien interesante, que es sobre entrenamiento personal acuático. También Manuela Ragnoli de Italia, que ella nos habló sobre coreografía acuática, igual también lo pueden buscar en YouTube, muy, muy, muy interesante lo que trae Manuela. Iván de Luca, también de Italia, va a hablar de acondicionamiento funcional y de fuerza con liga, que justo platicábamos en la conversación con Iván, Pablo, que de repente para los que están buscando un entrenamiento físico poderoso, hacer una combinación entre tu propuesta de HIIT con la que trae Iván del acondicionamiento funcional y con liga, puede ser una combinación bien buena, ¿no? O treinamento aquático é um treinamento funcional, né? Sim. O treinamento aquático, ele trabalha o corpo como um todo. Então, faz muito sentido. Sim. E também a Manuela, a Gina estava em congresso a escolher... Então, o público mexicano está com uma grande oportunidade de ter pessoas do mundo inteiro para cambiar experiência. E a Manuela, com a parte de coreografia, ela é encantadora. E pode ser um mix de um HIIT com um período de coreografia, um HIIT e um período de pilates aquático, outro HIIT com os métodos podem ser mesclados.
Me Ah, encanta muito o Ivan também, excelente profissional. wow. Y mira, eso yo no lo sabía de Manuela y está bien, bien interesante también. Y también va a estar Flavia Yasigui de Portugal, que va a hablar sobre una clase, sobre senior clase para adultos mayores. Así que les decía, el programa está completísimo y vale muchísimo la pena que se inscriban. Gina, diles cuánto cuesta. No, en México es de risa, son 350 pesos. No es, la verdad no es mucho, es algo muy, es nada más para que nos demos la idea. Siempre debe de ser costarnos todo, pero no quiero que sea, o sea, que no queremos que vaya a ser un peso y que digas no puedo por el dinero. Y que ustedes van a tener a 5 profesionales internacionales por ese precio. La verdad es que es una ganga. Yo les agradezco primero a ellos por todo este tiempo que pues están dando para las entrevistas, porque va a ser claro, en sábado y domingo no va a estar tan pesado para ellos, pero son cambios de horario y sin embargo también ellos nos están apoyando en eso y pues es muy económico y yo estoy tratando de hacerlo para que, de todas maneras, claro que les estamos pagando, pero puede ser muy económico para todas las personas que se inscriban. Claro, claro. La idea es volver accesible el Así es, conocimiento, ¿no? así es. Y que llegue a más personas y que tengamos más dudas. Y como decía Paulo, que lo estudiemos y que lo estudiemos y que lo Así es. estudiemos y que le sigamos dando vuelta, porque esto es algo que, no sé, Paulo, tú llevas Ana, dime. também temos recurso no digital, que são as filmagens. E nós outros vamos usar muito o filme. Como sabemos que não estamos ao vivo e não temos a prática, vamos fazer uma teoria prática. Ah, eso está Así es. bueno. Sí, así es. Eso es lo que pedimos, de que nos presentaran videos para darnos una idea. Y claro, nosotros en nuestra alberca vamos a probarlo, pero ellos al presentarnos los videos y estarnos explicando lo que están haciendo en el video, nos va a dar una amplia como idea de lo que estamos haciendo dentro del agua. Y practicar, y como dices, que se enamoren y que quieran ahora sí prepararse. Así es. Oigan, pues quien quiera más información del Congreso, aquí está apareciendo el banner con todas las redes sociales de Gina, que es en Facebook Aquafitness México y AEA México, y en Instagram también la pueden encontrar como Aquafitness-México, así que ustedes le escriben ahí y le piden toda la información y por ahí se las manda. Y si por algo se les perdieron las redes de Gina, me escriben, yo te las paso, no pasa nada. Yo sé. Ahí. ¿Verdad, Gina? Sí. No, eres una super ayuda. La verdad es que a veces se me cuatrapea toda la modernidad, pero sí, pero muchísimas gracias. Y gracias, Paulo, otra vez, con todo mi corazón. Oigan, y no sé si antes de irnos tengan algún mensaje para la gente que le quieran decir a todos los que nos están viendo esta noche. Yo lo que siempre les digo es disfruten el agua, disfruten el agua. Paulo. Eu vou repetir que a água tem grande potencial para ajudar as pessoas e como comercial. Eu vivo de água. Eu tenho 2 filhos e pago colégio, a estrutura, tudo com o meu trabalho em água. E existe uma carência de profissionais para trabalhar. Aqui em Brasil, que nós temos que ter a educação física, curso, uma universidade para trabalhar, mesmo assim, existem poucos professores capacitados para trabalhar com fitness aquáticos. Então, se tu gosta de água, tu és um nadador e acha que tem potencial, vai a estudar, que é um mercado fantástico. E obrigado, Gina, por facilitar que nós possamos compartilhar nossa experiência. É como uma missão de vida, compartilhar experiência y fortalecer la agua. Así es, y muchísimas gracias. Y ahora sí tenemos súper internacional esta gama, este abanico de instructores. Y además, ¿sabes qué, Gina? Yo ya voy a alborotar a la gente, pero
Oigan, ya tienen una probada de lo que van a ver con Roshana, una probada de lo que van a ver con Iván y con Manuela, una probada de lo que van a ver con Paulo. Entonces, revisen los programas y vayan preparando sus preguntas para que el día de la sesión, además de lo que vean, ya traigan dudas, ¿no? Para que sea mucho más rico, porque no solo va a estar el espacio de la ponencia, sino, como decía Paula, estos momentos de compartir, de aclarar, de resolver o de generarnos más dudas. Pero de eso se trata, ¿no? De poder estar dándole vuelta al conocimiento, ¿no? Y de seguirlo trabajando, que creo que eso es lo rico. Así que ya, desde ya pónganse a estudiar y prepárense para el Congreso. Así es, así es. Y muchísimas gracias a todos y ahí los vamos a ver dentro de 8 días, ya casi. Ya, qué emoción. Y bueno, de mi parte, antes de despedirnos, solo déjenme invitar a todos los que nos están viendo para el programa del próximo miércoles, que va a estar bien bonito porque les voy a platicar sobre mi experiencia en la Vuelta al Faro 4.0 en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y nada, les voy a dar la adelantada de que me llevé el segundo lugar de mi categoría. Así que... ¡Bravo! Así que los espero por ahí y ya saben, si les gusta este programa, denle like, me gusta, me encanta, compártanlo en sus redes sociales, hablen del Congreso Virtual de Aquafitness, por favor, queremos que mucha gente esté ahí y se prepare. Y de mi parte, chicos, decirles muchas gracias por estar aquí. Pablo, hemos aprendido muchísimo en este rato que nos dedicaste. La desvelada, créeme que ha valido muchísimo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues les mando un abrazo muy fuerte a ambos y pues nos vemos de este sábado en 8 en el Congreso Virtual de Aquafitness. Así es. Mucho. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.